O Brasil está sob o regime do presidencialismo sem presidente. Eu me chamo Nadson, sou historiador e esse é o canal de vídeos e podcasts Percepção Política. Bem, na prática, nós não temos um presidente que coadune, que corrobore com as atribuições do cargo de presidente da República. Bolsonaro não consegue exercer o cargo de presidente por duas razões. Primeiro, ele é um sujeito ignorante que sequer sabe diferenciar o conceito de clã, governo e Estado. Ele é um sujeito muito ignorante. Outro dia me perguntaram se eu acho que ele lê aquilo que ele assina. Não, mas mesmo que ele lesse, ele não entenderia, porque ele não tem o hábito de ler, ele na verdade detesta leitura e conhecimento. Esse é um primeiro motivo. E um segundo motivo que leva o Bolsonaro a não conseguir exercer o cargo de presidente, e aí nós já estamos em outubro, 10 meses de governo, é que o interesse dele não é exercer o cargo de presidente. O interesse do Bolsonaro é angariar financiamento, dinheiro, no caso, e cargos para a família dele. Ele quer mamata, que ele disse que ia acabar, para a família toda. E aí a gente já percebe isso na briga do PSL. Ora, a briga interna do PSL é uma gentalha. Eles não têm um pensamento orgânico, eles não formam um partido orgânico, eles não têm estrutura ideológica de partido. Na verdade, é um aglomerado de oportunistas, outsiders, que tem um projeto pessoal e um projeto financeiro, que não tem nenhum projeto de nação. É só conversa. E eles estão se matando por quê? Fundo partidário e protagonismo. Mais de 700 milhões de fundo partidário, o Luciano Bivar quer tomar conta e alocar os recursos ao bel prazer dele. É um oportunista, o Bolsonaro é outro oportunista, quer colocar os filhos para tomar conta do fundo partidário, e isso gerou um racha no PSL, inclusive com uma baixaria nunca vista antes na história. Eles são baixos, eles não têm nenhuma institucionalidade, eles são irresponsáveis, eles não têm decoro. E aí o Rodrigo Maia, para salvaguardar os interesses do Deus Mercado, já disse: a briga no PSL não pode contaminar o plenário da Câmara. Ora, o Rodrigo Maia vem ganhando um total papel de protagonismo como presidente da Câmara, porque ele vem atendendo aos interesses da elite. Porque o Bolsonaro ele é completamente favorável aos interesses da elite. Só que até para executar o interesse das elites tem que ter cérebro, e ele é muito incapaz. Ele é inabilitado para o cargo de presidente da República. Uma outra questão é que toda essa baixaria e estagnação das questões estruturais do Brasil faz com que a gente perceba que Bolsonaro não tem a menor condição para as atribuições do cargo de presidente da República. Porque dentre tantas atribuições do cargo de presidente da República, nós temos a mediação dos interesses populares no Senado e na Câmara. Isso quem faz é o presidente da República. A estruturação dos ministérios de acordo com o projeto de nação. Os limites claros de onde cada elite pode ir, porque a depender, nós temos 3 elites, agrária, financeira e industrial, e a depender de como essas questões podem ser tratadas, você pode beneficiar uma elite em detrimento de outra. Isso a gente percebe quando ele zerou o imposto do leite, agradando ao mercado financeiro, mas desagradou os produtores de leite daqui, porque os leites da Nova Zelândia passaram a entrar aqui com muita força. Uma outra coisa é estruturar o pacto entre os governadores. É uma outra coisa fundamental que o presidente da República faz, estruturar o pacto federativo de todos os governadores dos 26 estados mais a União, estruturar a matriz econômica em constante diálogo com o parlamento, é uma outra atribuição dentre tantas outras atribuições do presidente. Mas aí eu pergunto para vocês, como é que o presidente vai fazer tudo isso se ele sequer sabe o que é um tripé macroeconômico? Aliás, o tripé macroeconômico do governo é vender bolo de pote de porta em porta, vender balinha dentro dos ônibus, ou passar o dia em cima de uma moto ou de uma bicicleta entregando comida. E eles chamam isso, da forma mais vagabunda, canalha e distorcida possível, de empreendedorismo. E aí, com base em dados levantados pelo IBGE na pesquisa do segundo trimestre desse ano de 2019, que vai estar inclusive disponível na descrição do vídeo, o link para vocês terem acesso à pesquisa, eu vou fazer algumas perguntas e deixar alguns questionamentos e angústias que como historiador eu tenho.
Como é que o Brasil vai aguentar 12,8 milhões de desempregados, segundo o IBGE? Como é que o Brasil vai aguentar 24,1 milhões de pessoas no subemprego, vivendo na subrenda, na miséria, ganhando o suficiente só para sobreviver, sem conseguir se projetar para o futuro, porque está preocupado com o pão de cada dia? Como é que o Brasil vai aguentar 4,9 milhões de desalentados, que é um conceito que o IBGE usa para falar das pessoas que já perderam a esperança e sequer estão indo atrás de emprego? E como uma pergunta final, eu deixo: como é que o Brasil vai aguentar um presidente que, além de ter todo esse desastre social, político e econômico, nega os dados do IBGE, descredibiliza a realidade do próprio país e fala abertamente, da forma mais autoritária possível, em mudar a metodologia de como o IBGE analisa os dados do desemprego? Bolsonaro vai levar o país para o desastre, para o buraco da crise econômica e depois da recessão e depois da depressão econômica. Se esse governo e as medidas austericidas dele não do Paulo Guedes, porque ele não entende, sabe nem o que é que significa economia, mas do Paulo Guedes, que é ultraliberal a serviço do mercado financeiro especulativo, se eles não forem barrados, eles vão destruir ainda mais a economia do Brasil. Bem, é isso. E se você gostar das nossas reflexões, se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo e ative as notificações para receber o nosso material.